Olá, meus amigos, passando hoje aqui para uma aula toda especial. Esse vídeo nós vamos fazer um vídeo sobre filosofia antiga, um geralzão, por assim dizer. Sobretudo, é importante dizer que nesse canal Uma Tese nós temos aulas, vídeos individuais sobre os pré-socráticos, né, sobre filosofia antiga, nas suas escolas específicas, né, no estoicismo, epicurismo, nos pré-socráticos, né, no ceticismo, no cinismo, e de vários filósofos antigos, pelo menos principais. Temos aulas sobre Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, temos sobre Heráclito, Parmênides, Zenão, Empédocles, Demócrito, Sócrates, Platão, Aristóteles, Epicuro, Zenão de Elés, Zenão de Sítio, Diógenes, enfim, nós temos vários vídeos nesse canal, mas hoje de maneira toda especial, a gente quer fazer um vídeo de filosofia antiga, dando um geral, né, um resumo, para que facilite o estudo de todos. Então, a filosofia antiga é o período compreendido entre o surgimento da filosofia no século VII a.C. e que vai até a queda do Império Romano. Então, esse período, né, esse período da filosofia antiga, ela marca a primeira forma de pensamento filosófico existente, racional, não é verdade? Então, seu início ocorreu lá na Grécia Antiga, por volta, né, de 600 a.C., como forma de questionamento a mitos e também muitas vezes a superstições, e muitas vezes encarando os aspectos racionais do ser humano, que não aquela explicação puramente mitológica. Muito bem, os pensamentos desenvolvidos nesse período, né, que foi o surgimento da filosofia antiga, serviram então de base para a construção do raciocínio crítico e do modo de pensar ocidental. Nós faremos também nesse canal, posteriormente, vídeos sobre a filosofia oriental, na verdade, até para termos uma filosofia mais integral, ou seja, tentando depois fazer uma síntese entre filosofia ocidental e oriental, mas isso num outro momento. Continuamos com o nosso pensamento, com a nossa aula aqui. Então, antes desse período, não havia preferência para explicações racionais e lógicas para os fenômenos da natureza. Com os primeiros raciocínios filosóficos, então baseados em análises empíricas da realidade, surgiram então as primeiras formas de ciência. Lembrando que a ciência antiga ela estava conectada a todos os saberes. Hoje a ciência no nosso tempo ela já é mais dispersa e ela já é mais específica, cada um estudando um ponto e muitas vezes não se interligam. Talvez a sugestão fosse que a filosofia fizesse essas interligações. Bom, a primeira característica da filosofia antiga, né, primeiramente, as características mais importantes são as seguintes: foi a primeira etapa da filosofia ocidental. Isso realmente acontece na Grécia. Então surgiu na Grécia Antiga, lá no século XVII, e durou até a queda do Império Romano, já no século V a.C. Outro ponto, serviu de base para o modo de pensar, o modo de ver, né, ocidental, e resultou no surgimento das primeiras formas científicas. Muito bem, é dividida em três períodos. Primeiro, o período pré-socrático, que temos vários vídeos nesse canal. Depois, o período socrático e helenístico também, que temos nesse canal. Depois, suas primeiras escolas são o platonismo, aristotelismo, estoicismo, epicurismo, ceticismo e cinismo. Entre os seus principais representantes estão esses filósofos principais: Platão, Aristóteles, Epicuro, Tales de Mileto e Sócrates, entre outros. Os períodos da filosofia antiga, então, dividida no pré-socrático, seria século VII, né, até o século V a.C., ocorreu durante o chamado período arcaico da Grécia,
os estudos filosóficos da época buscavam explicar a natureza e a própria realidade, né? Você buscando a arqué, né? Buscando do que tudo foi feito, não é verdade? Um princípio físico da existência. Então, nesse período houve grande avanço da astronomia e também o nascimento da física, com destaque ao filósofo Tales de Mileto. Depois nós temos o período áureo aí com Sócrates, do século V ao século IV a.C., também chamado de período clássico. Ocupou-se de questões relacionadas ao ser humano, né, preocupando-se com temas relacionados à alma, a vícios e virtudes. É como se a pergunta deslocasse da arqué, da physis, para o homem agora, não é verdade? Muito bem. Então foi durante esse período socrático que a democracia se estabeleceu na Grécia. O destaque da época foram Sócrates, Aristóteles e Platão, dos maiores gênios que o nosso mundo já conheceu. Muito bem, período helenístico, já no século IV a.C. até o século VI depois de Cristo. Período menos definido da filosofia antiga, com ideias e soluções menos categóricas do que os períodos anteriores. Além de temas relacionados à natureza e ao homem, os filósofos helenísticos estudavam as formas com que o ser humano pode ser feliz independente de circunstâncias que fogem ao seu poder, como governo, sociedade. É como se os helenísticos tentassem restaurar aquele período socrático, aquele período anterior, né? E realmente não é tão bem definido, mas é como se eles tentassem resgatar aquelas ideias, né, da polis que já havia perdido então nesse período. Alguns destaques desse período helenístico são Epicuro, Aristóteles e Zenão de Sítio. Bom, as escolas da filosofia antiga, escola que iniciam apenas com Platão no século V a.C., não englobando, portanto, o período pré-socrático. Isso ocorre porque antes a filosofia ela não era ensinada por textos como é hoje, né? E assim, pouquíssimas anotações de filósofos pré-socráticos, como Pitágoras, Parmênides, Heráclito e Tales, que foram recuperados. As escolas da filosofia antiga formaram-se a partir de vertentes de raciocínio que ganharam mais forças e adeptos do que outras. Entre as principais são, primeiramente, o platonismo, né? Platão, filósofo que viveu em 427 a 347 a.C., foi o primeiro filósofo antigo, aluno de Sócrates, cujo trabalho pode ser acessado em grande quantidade, embora boa parte tenha perdido. Entre as suas contribuições se destacam os seus estudos políticos, o conceito de universais, tudo que está presente em lugares e momentos diferentes, como sentimentos, cores, enfim, etc. Então Platão dá uma contribuição gigantesca em diversos temas que realmente são atuais até hoje. Então Platão estabeleceu uma escola em Atenas chamada Academia, que permaneceu em funcionamento até o ano de 83 depois de Cristo, né? E o que contribuiu então para a disseminação de suas ideias mesmo após a sua morte. Já o aristotelismo, né? Aristóteles viveu entre 384 e 322 a.C., é um dos filósofos mais influentes da história. Seus ensinamentos foram assim essenciais para o avanço de diversas áreas como lógica, ética, retórica, biologia, etc. Foi um trabalho magnífico, um dos homens mais inteligentes que já viveram. Então o trabalho de Aristóteles exerceu extrema influência não apenas na tradição ocidental, mas também na indiana e na arábica. Então nós temos nesse canal vários vídeos sobre Platão, sobre Aristóteles. Então é importante estudar cada um a fundo. Aqui estamos fazendo apenas um geralzão, por assim dizer. Então nós temos outra
escola, né, da filosofia antiga, que é o estoicismo. O estoicismo foi uma escola filosófica iniciada em Atenas por Zenão de Cítio, por volta do ano 300 a.C., não é verdade? Para os estoicos, os estoicos é que ficavam nas estoás, né, nos mercados gregos, não é verdade? O objetivo da filosofia era então levar o ser humano a um estado de tranquilidade absoluta, independente de fatores externos ao indivíduo. É como se eles migrassem do ter ou do não ter para o ser, não é verdade? Então eles tentam resgatar o que antecederam a eles, que foi a polis e a escola socrática. Eles tentam resgatar muitos valores, né, apregoados por Sócrates. Então o estoicismo tinha como foco o estudo da metafísica e o conceito de logos, ou seja, de ordem universal, defendendo que tudo o que acontece por uma razão. Bom, nós temos uma outra escola que é o epicurismo. Epicuro viveu entre 341 a 270 a.C. e essa escola então defendia que a única forma digna de se viver é mediante prazeres moderados, né, que não se confundiam para eles com os vícios. As suas ideias se voltavam para o cultivo de amizades e atividades artísticas como a música, a literatura. É aquilo que Epicuro dizia, né? Gozar tudo que se possa gozar e ter tudo que se possa ser. Daí consistia a felicidade, nessa moderação, nesses jardins com os amigos, não é verdade? E poder usufruir de tudo que tinham. Ainda é uma filosofia voltada ao ter, não é verdade? Nesse aspecto, o estoicismo ele é mais elevado, porque ele tenta fazer uma solução entre o cinismo, que é o não ter, com o epicurismo, que é o tudo ter, e tenta elevar que o importante não é o que tem e nem o que não tem, mas é como o que eu vivo com o que tem ou com aquilo que não tenho. Então vai para o ser. Bom, Epicuro também defendia que tudo acontece por acaso e que a realidade em que vivemos é apenas uma das entre várias realidades possíveis. Bom, depois nós temos uma outra escola. Nós precisamos ser breves aqui, até para o vídeo não ficar muito grande, né? E a gente fazer um geralzão. O ceticismo, essa escola cética, né? Foi uma escola filosófica iniciada por Pirro de Elis. Então, Pirro de Elis viveu em 360 a 270 a.C. e ele defendia que uma constante de questionamento de todos os aspectos da vida. Então, Pirro acreditava que a ausência de julgamentos era suficiente para conduzir o ser humano à felicidade. Então, o tema muda para a felicidade humana. É uma forma de a gente entender a filosofia como a busca da felicidade, a busca da verdade, da sabedoria. Bom, então assim, a virtude para eles, né, era o ser humano que buscava então a felicidade. Bom, depois nós temos uma escola, que é a escola cínica, fundada e iniciada por Antístenes, né? Essa escola importante. Antístenes viveu entre 445 a 365 a.C. A corrente cínica acreditava que o sentido da vida era viver conforme a própria natureza, numa espécie de atomismo, né? Aí já tem a desintegração da polis. Então, para eles, a virtude consistiria em rejeitar os desejos de riqueza, poder e fama e buscar uma vida simples. Ou seja, é um pensamento fundado no não ter, né? Enquanto que outras escolas, como o epicurismo, era no ter. E depois nós temos, em todo esse contexto histórico da filosofia antiga, que inicia então lá no século VII a.C., na região da Jônia, né, com os pré-socráticos, na Grécia. As cidades que compunham essa região eram movimentadas, e tinha um polo mercantil muito grande ali do mar Mediterrâneo, e por isso possuíam então grande concentração de intelectuais. Então foi precisamente na cidade de Mileto que surgiram os 3 primeiros filósofos.
filósofo que buscava a origem de tudo na física, né, que é Tales, Anaximandro e Anaxímenes. Todos eles temos vídeo nesse canal. Bom, suas ideias rejeitavam as explicações tradicionais baseadas na religião grega e nos mitos e buscavam apresentar uma teoria cosmológica baseada em fenômenos então observáveis. Em termos históricos, a filosofia antiga se estende até o século V depois de Cristo, quando ocorre a queda do Império Romano, e então a transição da idade da antiguidade, né, para a Idade Média, da filosofia antiga para a filosofia da Idade Média, que é o que eu quero fazer novos vídeos aí. A partir de agora nós vamos começar a fazer vídeos sobre a filosofia já da Idade Média. Bom, os principais filósofos antigos, né, da antiguidade são então Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, né? Então, por exemplo, Tales de Mileto, considerado o pai da filosofia, viveu no período pré-socrático, apresentou os primeiros questionamentos empíricos e acreditava que a água era a substância então primordial a partir da qual tudo ganhava vida. Então, a origem, então, mantido na física, ele no caso seria a água. Depois nós temos o Anaximandro, assim como Tales acreditava na existência de uma substância que fundamentava a vida e todas as coisas, sempre com base na física. Para ele, a substância era denominada apeiron, ou seja, ela era infinita, eterna, imortal, ou seja, um conceito, né? E dava massa a todo, né, a tudo no universo, por assim dizer. Pois nós temos também Anaxímenes, discípulo de Anaximandro, acreditava que a substância primordial, iniciadora de todas as coisas, era o ar. Depois nós temos Pitágoras de Samos, grande Pitágoras, apresentou um ponto de vista matemático para explicar a origem das coisas. Seu pensamento foi fundamental para o avanço das ciências exatas. Pois nós temos também Heráclito. Heráclito acreditava que o fogo era a substância primordial, fundamental da natureza, e as suas reflexões metafísicas defendiam que os processos de mudança e fluxo constante da vida eram resultado de forças opostas exercidas pelo universo. Pois nós temos uma contraposição também a ele, que é o Parmênides, né, que contribuiu para o avanço da ontologia e também dos estudos do ser. Pois nós temos Zenão de Eleia. Seus pensamentos então eram voltados para a elaboração de paradoxos que inviabilizavam as teorias nas quais não acreditava. Entre os principais temas atacados então estavam a divisibilidade, a multiplicidade e o movimento, que segundo o filósofo são apenas para ele ilusões. Pois nós temos também Empédocles, que defendia que o mundo era estruturado por 4 elementos naturais: ar, água, fogo e terra, que seriam manipulados por forças denominadas de amor e ódio. Pois nós temos Demócrito, criador do atomismo, segundo o qual a realidade era formada por partículas invisíveis e indivisíveis, denominadas de átomos. Temos o grande Sócrates, né? Aqui a filosofia migra, né, da physis para o ser humano. Na verdade, o estudo do ser humano e a sua essência. Então contribui enormemente para os estudos do ser humano e de sua essência. Sua filosofia fazia uso constante da maêutica, um método de reflexão crítica voltado para a desconstrução de preconceitos e para a geração de autoconhecimento. E é como se parisse, né, como se tirasse o conhecimento que está dentro da gente e que é possível a gente, através da anamnese socrática e de todos os passos da filosofia, chegar então nesse autoconhecimento. Maravilha! Então temos também o seu aluno, o principal aluno, que foi Platão, contribuiu para basicamente todas as áreas do conhecimento e defendia o conceito de universais.
Temos também Aristóteles, né? Sua filosofia serviu como base para o pensamento lógico e científico, assim como Platão escreveu inúmeras obras para metafísica, política, ética, artes, etc. Ele estudou tudo, um grande gênio. Epicuro, né, também defendia que o propósito da vida era o prazer moderado, ou seja, saudável e livre, né, de vícios. Temos também Zenão de Sítio, fundador do estoicismo. Entendia que a felicidade independia de fatores externos ao indivíduo, do ter ou não ter, mas então do ser. Temos também Diógenes, adepto do cinismo, né? É o filósofo barril, e defendia que a vida podia ser bem mais simples, né? Nada baseado no ter, né? E defendia que a felicidade estava no autoconhecimento e afastada de bens materiais. Muito bem, me desculpe se eu alonguei nessa aula, nesse geralzão sobre filosofia antiga e seus períodos e os seus principais filósofos. Fica aí mais esse vídeo para o nosso canal, e logo mais teremos aí filosofia medieval. Grande abraço, muito obrigado, tchau, tchau. Curta e compartilha.